Olá amigos, vamos falar do Evangelho? O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 23, que tem o título Estranha Moral, Allan Kardec nos fala sobre os seguintes itens: odiar aos pais, abandonar pai, mãe e filhos, deixar aos mortos o cuidado de enterrar seus mortos, não vim trazer a paz, mas a divisão. Na abertura do capítulo, o codificador nos traz duas passagens do Novo Testamento. A primeira, do Evangelho de Lucas, no seu capítulo 14, dos versículos 25 a 27 e 33, e a segunda, do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 10, no versículo 37. E como nas suas pegadas caminhasse grande massa do povo, Jesus virou-se e disse-lhes: se alguém vem a mim e não odeia a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, aos seus filhos, às suas filhas, aos seus irmãos, às suas irmãs, e a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. E dentre vós, aquele que não renunciar a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Aquele que ama ao seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. Aquele que ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Algumas palavras proferidas, atribuídas a Jesus, elas fazem singular contrassenso ao seu modo habitual de falar, o que instintivamente se lhes repele o sentido literal, mas absolutamente sem modificar a sublimidade dos seus ensinamentos. Jesus não escreveu nada. Tudo o que sabemos a seu respeito foi relatado pelos seus discípulos, que escreveram no seu idioma, copiaram e que foi traduzido para outros. O que nós podemos entender também é que alguns dos seus ensinamentos podem ter sofrido algumas modificações, o que é natural para fatos históricos. O que nós temos que considerar que nessa passagem do evangelista Lucas, quando ele usa o termo odiar, é que será que Jesus de fato teria usado este termo? E que se este termo, ele significava exatamente como nós entendemos no nosso idioma, o que vai de encontro verdadeiramente com os seus ensinamentos, a sua mensagem, o seu modo de vida absolutamente. Numa outra parte deste mesmo capítulo, Allan Kardec nos traz mais 3 passagens do Novo Testamento. Uma do Evangelho de Mateus e 2 do Evangelho de Lucas. Na passagem do Evangelho de Mateus, ele nos relata, o evangelista, que Jesus estava ratificando que aquele que deixasse tudo aqui na terra receberia o cêntuplo e mais a vida eterna. Na primeira passagem do evangelista Lucas, o evangelista nos traz um diálogo entre Simão Pedro e o Mestre amado. Simão ratificava que ele, como os seus amigos, os seus outros discípulos, haviam deixado tudo para seguir Jesus. O que o Mestre Celeste ratifica dizendo que todo aquele que saiu para pregar o reino de Deus nesta vida já receberá tudo. E que no século vindouro receberá o paraíso, a vida eterna. A última passagem do evangelista Lucas, o evangelista narra que Jesus faz um chamamento para um daqueles que estavam em via pública. E que este pede para o mestre que deixasse ele primeiramente ir até a sua casa, dispor do que ele tinha. O que o meigo Rabi lhe responde dizendo que
todo aquele que pega na charrua e olha para trás ainda não está apto para o reino de Deus. O que nós podemos entender é que tudo aquilo que está relacionado à vida espiritual, à vida futura, é mais importante do que o que está relacionado à parte das convenções humanas e de tudo mais. O que nós não podemos também entender é que Jesus ali fazia uma negação para que as pessoas rejeitassem a família, porque muito mais do que a sua observação a esse respeito, era de fato algo que ele sabia, que os verdadeiros laços que nos unem, que nos prendem, são os laços do Espírito, os laços do verdadeiro amor. E nos afirma ainda que Allan Kardec, que os laços que todos nós temos, eles não são rompidos com os nossos entes, mesmo no nosso afastamento. E que o amor, a simplicidade e o respeito que nós temos para com os nossos pais, eles permanecem, assim como eles para conosco, mesmo quando nós estamos separados. E que no mundo há muitas separações, muitas penosas e necessárias, mas que verdadeiramente elas não fazem com que nós nos distanciemos, se existe o verdadeiro amor. O que é mais importante dentro dessas afirmações é que estes laços, eles são cada vez mais fortalecidos a partir do momento que a própria humanidade ela vem crescendo. No passado, quando se tinha uma humanidade ainda muito primitiva, muito arraigada àqueles costumes de grande dificuldade material e intelectual, a separação era um pouco mais frágil. Mas hoje, com uma sociedade uma humanidade mais desenvolvida intelectualmente e desenvolvida espiritualmente, esses laços estão cada vez mais fortalecidos. O que nos deixa bastante entendedores de que a doutrina espírita ela nos revela que os verdadeiros laços que nos unem são os laços do espírito e não os laços do corpo. Os laços do espírito são os laços do verdadeiro amor, os verdadeiros laços fraternos. Numa outra parte desse mesmo capítulo, Allan Kardec nos traz uma nova passagem do Evangelho de Lucas, quando o evangelista narra que Jesus faz um convite para um daqueles serem seu discípulo. E este pede para o mestre amado que ele deixe primeiramente ele ir sepultar o seu pai. O Meigo Rabi lhe responde dizendo que deixai os mortos o cuidado de sepultar seus mortos. E que ele fosse primeiramente ir anunciar o reino de Deus. Não nos parece coerente, segundo a mensagem e a doutrina do Cristo, que ele estivesse, ao proferir essa sentença, deixar os mortos cuidado de sepultar os seus mortos, que aquele que desejava enterrar o seu pai negasse um dever de piedade filial com o seu genitor. Mas, muito mais profundamente, estava o sentido dessa afirmação, dessa sentença, que somente aqueles que podem entender a vida espiritual, têm o seu verdadeiro conhecimento, podem interpretar corretamente. Jesus estava afirmando que nós sentimos o respeito pelos mortos, o que nós percebemos não está associado pela parte material, mas sim pela lembrança que nós temos deles. E que esse respeito, essa admiração que nós temos, ela permanece. E que, acima de tudo, nós devemos identificar que, primeiramente, o mais importante é buscarmos o reino de Deus, o reino dos céus, porque é lá que transcorre a verdadeira vida. Na última parte deste capítulo, Allan Kardec nos traz uma afirmação
de Jesus quando ele diz o seguinte: não vim trazer a paz, mas sim a divisão. Quando ele profere essa sentença, nos faz entender que, será que Jesus estava sendo incoerente com aquilo que ele pregava? Ele que sempre tinha sido a doçura, tinha sido a mansidão, sempre tinha sido verdadeiramente o amor. O que nós podemos entender é que verdadeiramente ela não exprime aquilo que o Mestre amado ele quis nos ensinar quando ele proferiu a sentença, esta frase. Mas identificar que quando ele chega aqui no mundo, havia grandes contradições naquela Palestina onde ele encarnou, e que todos aqueles que ali se encontravam tinham grandes dificuldades, mas a sua mensagem de amor, de vida, ela produziu um grande abalo na vivência daqueles que a dominavam, os fariseus, os saduceus, os sacerdotes, aqueles homens que, na realidade, subjugavam aqueles que ali se encontravam. E que a sua mensagem, embora ele tenha sido morto, ela prevaleceu, porque era verdadeira. E que estava nos desígnios do Pai, que ela continuasse. Mas Jesus, quando afirma que não veio trazer a paz, mas sim a divisão, queria o Mestre amado que nós entendêssemos que a sua doutrina, ela não seria estabelecida sem lutas, sem guerras, sem grandes disputas. Por quê? Porque provavelmente muitos daqueles que iriam levar a sua palavra estariam levando de uma maneira errada. Por quê? Ou não entenderam o que ele apregoou, o que ele ensinou, ou simplesmente não quiseram entender. Que após a leitura deste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, nós possamos estar mais conscientes do texto e do contexto nas afirmações e nas orientações do nosso Mestre amado. Que ele nos ampare, que ele nos abençoe, muita paz, boa leitura.